de Libertadores. E a verdade é que, assim, que o time, a gente tentar entender o que vai fazer o Vitor Pereira completamente... Reservas, será que voltará a ser titular? Bom, isso a gente vai acompanhar amanhã, antes do jogo entre Flamengo e Alcas. O jogo aqui começa às 5 da tarde, no Brasil, às 7 da noite, no horário de Brasília. A gente tem 2 horas de diferença nesse horário, então a gente segue aqui em Quito, acompanhando o Flamengo para esse primeiro jogo na Libertadores de 2023. Valeu, Eric. Então o Flamengo estreia contra o Alcas estreante em Libertadores. E a verdade é que, assim, que o time, a gente tentar entender o que vai fazer o Vitor Pereira completamente um jogo de xadrez, né? A gente vai ficar aqui tentando adivinhar. O que a gente sabe, Thiago Maia não está com a delegação, então o time não vai ser o mesmo que jogou contra o Fluminense na partida dividida do Carioca. Resto em tese, em teoria, não tem muitas alternativas além do Vidal, né? Não tem, mas mantendo o desenho. Exatamente, se ele não mudar o desenho, né? Lembrando que o Gabriel viajou, né? A gente estava aqui tentando entender qual que seria a condição física do Gabriel, mas está com o grupo. Gabriel acho que foi, né, a grande notícia depois do jogo, além do resultado, né, de ter conversado com o Vitor, pedir para voltar a ser um jogador referência como centroavante, disputar a posição com o Pedro. Surpreendente em alguns aspectos. Surpreendente, né? Surpreendente. Agora, a gente imaginando tudo que está acontecendo no Flamengo, Pedrinho, a gente tenta desenhar o campinho. Pode ser a estreia do Flamengo, diferente do Palmeiras. O Palmeiras vai com um time completamente poupado. O Flamengo vai com seus principais jogadores e deve ir a campo com Santos no gol, esse sem dúvida. Vai correr esse risco? Tudo indica. Tudo indica. E aí, ó, a partir daí você vai ver uma galera. Porque pode ser Fabrício Bruno com o Davi Luiz e o Léo Pereira, tendo o Rodrigo Caio também à disposição. São 6 para essas posições ali da primeira linha. O Gerson com o Vidal, seria o Vidal substituto ao Thiago Maia, ali natural nesse meio campo, com o Varela fazendo a ala direita e lá na área esquerda o Ayrton Lucas ou o Felipe Luiz. Me surpreenderia essa opção. O Felipe Luiz como ala, eu também. Na altitude, me surpreenderia. Tanto pelo motivo do Felipe quanto pelo momento do Ayrton. Também, E o meio campo a gente vai ver se vai com o Matheus França, fazendo até essa função um pouquinho mais pro lado, ou Everton Ribeiro centralizado com Cebolinha, Pedro ou Gabriel. Ou seja, tem muita dúvida. E no meio de tanta dúvida é bom, né? O que vocês podem debater de tudo? Primeiro, o Pedrinho, esse Pedro e Gabigol, né? Que o Mansur, né, já falou que é surpreendente até pelo momento, né? Assim, pela disputa que se abre ali como um centroavante de referência. Faz sentido, né, imaginar isso hoje para o Flamengo, não ter o Gabriel dentro de campo, né? Por uma escolha, né? Até uma conversa dele com o treinador. Ou isso é do jogo? É realmente do jogo? Se ele quer plataforma, que ele, num 4-2-3-1, ele pode usar o Pedro e o Gabigol. Ele vai ter que tirar o Cebolinha. E ele faz uma dupla de ataque. Quem vai ser os ponteiros dele vai ser o Ayrton Lucas e o Varela. E ele tem um meio campo criativo, né? Porque Gerson, mesmo não vivendo o melhor momento, é um cara que sai de trás construindo. O Vidal é um cara ainda que precisa entrar numa dinâmica diferente. E ele pode ter o Everton Ribeiro, né? Se jogar o Everton Ribeiro na cabeça do triângulo, abastecendo Pedro e Gabigol. O Pedro jogando, o Gabigol jogando ao lado do Pedro na temporada passada, não, como o Mansur acabou de falar, não na posição, e sim atacando o espaço, né? Ele saindo, descolando do Pedro, ele saindo, recebendo a bola, fazendo o segundo pau no Pedro, ele atacando o espaço muitas vezes. Ele teve muitas oportunidades de gol na temporada passada, muitas. O problema é que ele, às vezes, nesse esquema do Dorival, que não é com o Cebolinha, ele aqui sendo beirado e o Varela quase encostando ali mais ou menos no Gerson, ele fazendo um corredor aqui, ele já está na posição. E aí ele tem um percurso muito mais longo, tático, na fase defensiva e mais distante do gol. Dá para ele jogar? Eu acredito que dá. Eu acredito que dá para ele jogar. Só que, imaginando o que a gente conhece do Vitor e vendo o desenho que ele tem feito, vai brigar um com o outro. Pode em algum momento os dois jogarem juntos? Acho que pode. Dentro do que eu estou querendo pensar com a cabeça do Vitor. Para mim dá. Com outra plataforma. E eu até com essa mesmo. E aí quem disputaria a posição seria só ali a cabeça do triângulo entre Everton e Arrascaeta. Cebolinha que está jogando muito bem, sairia, jogaria Pedro e Gabigol. Isso falando que dá para jogar, com 2 homens enfiados, porque você faz as beiradas com os laterais. Mas não é isso que ele imagina. Ele imagina um corredor com mais intensidade. Por isso ele opta muitas vezes pelo França,
O Cebolinha, que era para fazer um corredor, às vezes entra um pouquinho para jogar o Ayrton naquele lado. E dentro dessa cabeça, para mim, só joga um 9, dentro da cabeça do Vitor. Né? Porque parece ter uma convicção muito clara, Mansur, né, que essa linha de 3 zagueiros, né, tem uma linha de 3 muito definida na cabeça dele. Assim, e poderia fazer com um meia. Muitas vezes poderia fazer com um meia. Tiraria um zagueiro e colocaria mais um meia. E esse meia entraria para fazer a saída de 3. Porque dificilmente... A questão é que ele está defendendo com linha de 5. É isso que eu estou falando. Porque quando ele bota 3 zagueiros, ele poderia até empurrar na hora de descer, empurrar o Léo para a lateral e descer com o Varela e fazer uma linha de 4, o Ayrton ficar na frente. Como o Paulo Souza fez. Com 2 linhas de 4. Mas ele não, ele desce com uma linha de 5. No Fla-Flu ficou muito claro. Essa linha de 5 A linha de 5 está estabelecida. E poucas equipes vão empurrar o Flamengo para trás com a necessidade de ter 2 caras abertos fazendo uma linha de 5. Então, assim... Se ele desce com o terceiro homem para fazer a saída de 3 com um dos meias, ele ia sentir no jogo se ele ia ter que descer esse cara para uma linha de 5 ou se esse cara ia voltar para o meio para fazer uma linha de 4. De fora, tá? De fora. Bom, por que eu disse que me surpreendeu o pedido, a declaração do Gabriel e a conversa que ele teve iniciativa de ter com o Vitor, que eu acho uma conversa madura e natural. Embora na hora que ele dê a entrevista, pelo peso que tem o Gabriel, ele joga a pressão para o lado do treinador de fora para dentro, de que muda o sistema para acomodar o Gabriel, porque ele tem um carisma gigante, é um ídolo da torcida. A pressão acaba se movendo para o treinador. Ele bota pressão em todo mundo, moço. Mas o que no próprio Pedro, pô. Também. O que me surpreende ele pede para ocupar, no discurso, ele pede para ocupar uma posição que nunca tirou dele o melhor dele, que é a posição de 9. Os melhores momentos do Gabriel foram operando com uma dupla, que permitisse a ele. O Gabriel é um jogador que gosta de estar próximo da bola e de atacar espaço. Ele precisa estar próximo da bola, participando do jogo, não é um jogador de esperar e de atacar espaço. Qual é a questão para mim? Esse desenho que está aqui atrás, em tese, ele não é a plataforma mais habitual do Flamengo, que é ter 3 zagueiros, 2 volantes, os 2 alas e 3 homens à frente. Com o Pedro pelo centro, 2 pontas, entre aspas, que jogam um pouco mais para dentro porque o corredor é dos laterais. O Gabigol, sendo esse homem um pouco pela direita, de fato, por vezes ele se distanciava muito. Agora, ainda assim, e por isso que me surpreendeu novamente o momento da declaração, nos 2 últimos jogos, houve momentos do jogo em que o Vitor usou desenhos que acomodavam o Gabigol numa dupla com o Pedro. Por exemplo, no jogo com o Vasco, segundo jogo da semifinal, ele fez o Arrascaeta por trás de uma dupla e no segundo tempo, no Fla-Flu, quando entrou o Everton, ele fez um trio com o Vidal naquele momento, Gerson e Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol à frente, aproximando o Gabigol muito mais da função habitual dele. Então não me parece inconciliável com bola. Para mim existe uma outra questão, é o que acontece sem a bola. Vamos pensar só uma coisa matemática. O Flamengo do Dorival, tá? Ele também tinha, em tese, 3 homens bastante ofensivos. O Arrascaeta, que era a ponta do losango na frente, com 2 atacantes. Qual é a diferença em relação a hoje? Com o Dorival tinha uma defesa com linha de 4. Hoje tem uma linha de 5. Então, de onde saiu esse homem a mais? Do meio. Se você não tiver uma participação defensiva muito forte do homem da frente, desses homens da frente, o Flamengo vai ficar com uma linha de 5 e 2 à frente. E vai perder o meio-campo sistematicamente, como no início do Fla-Flu. Talvez um outro ponto de desconforto do Gabigol, escrevi um texto sobre isso, está no GE, após um debate, inclusive, que eu tive no Redação Sport TV com o ótimo Rodrigo Coutinho, que inclusive fez o alerta sobre isso. Talvez um dos pontos de desconforto do Gabigol também seja a exigência defensiva que ele tem nesse desenho atual com linha de 5 atrás, para não deixar o meio despovoado, que era menor, por exemplo, no desenho do ano passado, em que você tinha 4 homens na linha defensiva e um trio por trás de Arrascaeta, Gabigol e Pedro, que ficavam por vezes até mais desconectados do jogo, mas você conseguia fazer com o Thiago Maia, o próprio Everton Ribeiro trabalhando bastante, e um cara do fôlego do João Gomes para defender com 4 mais 3. Agora, 5 mais 2 deixa o meio bastante despovoado. E o Vitor Pereira, por convicção, não parece ser um treinador tão disposto a assumir esse tipo de risco. Ele quer vigor, ele quer capacidade de pressionar, nem que o preço disso seja ter alguns dos mais técnicos no banco. No mínimo, a gente está diante de um choque cultural nessa transição de modelo do Flamengo. O Gabigol com uma declaração depois da vitória, né?
sobre o Fluminense, botou pressão na galera, né? Pressão no Pedro, pressão pra cima do Vitor Pereira, o que vai ser, até pra gente, né? Pra gente tentar definir o que vai ser esse Flamengo. Sim, eu continuo achando que dá pra jogar. Eu continuo achando, porque assim, poucas equipes vão empurrar o Flamengo para trás. Poucas equipes vão usar dois extremos com uma qualidade absurda que eles vão ter que prender os dois laterais do Flamengo, por isso vai ter que botar 3 caras por dentro para não ter tanta infiltração e marcar com uma linha de 5. Por isso que eu acho, mesmo ele fazendo 3 zagueiros, Ayrton e Varela, na hora de descer, o Ayrton pode ficar na primeira linha. Ele desce com o Léo como se fosse lateral, Davi, Luiz, Fabrício e Varela, uma linha de 4. Na frente, os 2 volantes, né? Vamos botar Vidal e Gerson, Ayrton, e seria, teoricamente, o Arrasca, que poderia voltar por dentro um pouquinho e botar um dos volantes para abrir um pouquinho mais. Porque essa linha de 4, os movimentos são os mesmos. Então não existe cabeça de área caçador, não é perseguição individual, você trabalha com linha. Então os 4 fazem a mesma função. E os piores ainda são os beiradas, tá? Porque eles fazem para o lado e para frente. E aí ele descansaria entre aspas, né? Ele retornaria com Pedro e Gabigol. Então o Gabigol, ele teria a mesma função na fase ofensiva e a mesma na defensiva. O problema é que ele quer que o Gabigol, pelo menos parece isso, que na fase defensiva ele faça o corredor. Porque na fase da ofensiva eu tô com o Mansur, ele vai ali pelo corredor central e mesmo quando ele jogava com o Bruno Henrique, que era um ponta, mas que colava nele para jogar, o Bruno Henrique, na maioria das vezes, ele só voltava pela beirada, ele jogava por dentro. O Gabi, 500 lances ele sai dali do 9, vem receber aqui e acha Ele gosta disso. Ele gosta disso. Agora, na fase ofensiva. Agora, na fase defensiva, ele tá lá dentro da área e fala assim, meu filho perdeu a bola, pressionamos, não recuperamos... Volta pela beirada lá. Então ele tem que fazer isso aqui e se posicionar aqui. E aí o Flamengo, passando mais tempo sem a bola, ele faz 10 ações para trás e 3 para frente. Uma coisa... Então ele chega para a resenha e fala, professor, aqui não